Bom, gente, ter uma vida mais consciente, eu estou falando de consciência, de presença, de você estar mais atento ao seu dia a dia, é muito importante. Você já deve ter ouvido falar sobre isso e é bem capaz que você já tenha pensado a respeito. Mas eu queria trazer um ponto muito específico relacionado a estar presente hoje, que é, gente, como que é importante a gente perceber, prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente sente, mas no sentido de que a maioria dos pensamentos que nós temos e, consequentemente, daquilo que nós sentimos, na verdade, não pertence a nós. Você já parou para reparar isso? Muitas das coisas que você pensa ao longo do seu dia não são pensamentos que foram gerados por você. E esse você que eu falo é você mesmo, sua essência, quem você é de verdade, não gerou esses pensamentos. Normalmente, eles são gerados por outros tipos de pensamentos da mesma vibração, eu já expliquei sobre isso, que vão atraindo pensamentos semelhantes, mas também eles são gerados a partir das pessoas, ou seja, outras pessoas afetam a forma como eu penso e a forma como eu me sinto. Bom, eu não me considero uma pessoa totalmente influenciável, mas eu falei totalmente, porque a verdade é que a maioria de nós, a maioria não, gente, todos nós, em algum nível, temos uma certa capacidade de ser influenciado, sim, mesmo que de forma inconsciente, por outras pessoas. E quando eu falo a outras pessoas, eu não estou me referindo apenas àqueles que você tem por perto. É claro que as pessoas que nós temos ao nosso redor influenciam de maneira mais perceptível. Porém, até, por exemplo, aquilo que você assiste, seja real ou não, as redes sociais, aquilo que nós consumimos de informação, também influencia os nossos pensamentos e sentimentos. Mas, primeiro ponto, essas pessoas que você tem por perto, seja familiares, colegas de trabalho, amizades, enfim, elas influenciam de uma forma um pouco mais direta. E eu já sabia disso, já havia estudado sobre isso, mas recentemente eu comecei a ficar mais consciente, a prestar atenção e comecei a entender. Por exemplo, houve um dia que eu comecei a, do nada, sentir um pouquinho mais de receio com relação a acidentes de trânsito. Comecei a pensar sobre isso e vinha um medo. E, gente, é uma coisa incomum. Por que incomum? Claro que é comum nós sentirmos medo. Eu moro em uma cidade grande, acontecem muitas coisas e por menos jornais que eu assisto, volta e meia eu escuto falar de alguma coisa que aconteceu no trânsito, mas não é algo que costuma ficar na minha mente. Mas houve um dia que isso estava vindo muitos pensamentos sobre isso, e junto com os pensamentos, medo, receio, pensando em mim, pensando na minha família, se acontecesse alguma coisa. E aí eu comecei a refletir, mas eu não penso, nunca pensei sobre isso. Não sou uma pessoa assim medrosa assim no trânsito, né? Eu sou cuidadosa e tudo mais, fico atenta, mas não costumo ter medo. E aí eu refleti assim, será que esse pensamento ele foi gerado por mim mesma ou será que é de outra pessoa? Aí eu conversei com o meu esposo, e ele é motorista de aplicativo, e aí eu perguntei para ele se ele sentia medo durante quando ele estava trabalhando. Gente, eu sei que sente, eu sei que é uma profissão muito arriscada, mas eu perguntei se ele andava pensando nisso constantemente, ele falou que sim. E eu compreendi que aquela vibração que ele estava sentindo do medo e tudo mais, eu estava pegando para mim. E aí, naquele momento eu, entre aspas, assim, relaxei, pensei que eu tenho que deixar esse pensamento ir embora, até porque não vai, eu pensar no medo do trânsito, nos perigos do trânsito, não vai protegê-lo, certo? Muito pelo contrário, pode até influenciar para que ele pense mais ainda nesse medo e, né, a vibração ela atrai as coisas. E aí eu também até conversei com ele e falei, né, que é normal, que eu imagino que é perigoso, mas que ele tentasse se sentir um pouco mais seguro, se visualizasse tudo dando certo. Gente, eu sei que não é só isso, tá? Eu sei que as coisas acontecem, mas não adianta nada nós ficarmos no nosso dia a dia com medo das coisas, não vai adiantar, né? Isso não vai aumentar a sua proteção. Nós temos sim que ficar atentos, mas atentos vivendo ali o presente, né? Não tem, acho que não tem forma melhor do que você se proteger do que você vivendo ali o seu presente sem se deixar se envolver pelo medo extremo. Como eu trabalho com muitas pessoas ao redor, até as crianças mesmo na escola, eu comecei a reparar coisas que ficavam ali afetando a minha mente. E aí eu percebi que são coisas que eu vou, como uma esponja, e eu sou um pouquinho mesmo de esponja, eu vou atraindo e vou
deixando em mim, por mais que a pessoa não fale, mas eu sinto aquela vibração dele e acaba ficando. E gente, isso não acontece só comigo, com você também acontece, de você pensar pensamentos que não são seus, de você sentir medos, receios, raivas, angústias que não são suas. E aí, claro que a gente, na correria, no cansaço, muitas vezes não vai parar para refletir sobre isso, né? É muito mais fácil sentir ou não sentir, ou deixar lá no inconsciente, mas deixar que essas coisas vão afetando você pouco a pouco. Então, eu queria te dar uma dica, que é a dica que eu estou seguindo depois que eu fui colocando isso em prática, porque eu já estudava, mas não parava para perceber. E o que eu falei logo no começo, gente, a forma para você diminuir pelo menos os efeitos que isso vai causar, porque você não vai conseguir extinguir isso, né? Porque nós vivemos em sociedade, cercados de muitas pessoas, cada vez mais as informações vão chegando na nossa vida, né? Com as redes sociais e tudo mais, mas tem como pelo menos você atenuar os efeitos desses pensamentos de outras pessoas, que é você realmente tentar ficar o mais consciente possível, tentar meditar, tentar deixar, não é silenciar totalmente a mente, né, mas pelo menos estar atento, prestar atenção à sua mente, os pensamentos que vêm, e aí começar a reparar mesmo no seu dia a dia, principalmente quando vem esses pensamentos meio que do nada, e são pensamentos que não tem nada a ver com você, reflita sobre isso, tente entender. Não precisa ficar muito esmiuçando, não é que você está culpando que alguém te deu aquele pensamento, não funciona desse jeito, mas é que nós somos energia e nós estamos interligados um com o outro e realmente o outro vai me afetar assim como eu afeto o outro. E aí, qual é o meu papel? É cuidar do meu universo, cuidar de mim mesma, tentar, então, você também, né, reparar, estar mais consciente, pensar, prestar atenção no que você está pensando e tentar filtrar mais esses pensamentos. Quando você perceber que um pensamento não é seu, ou mesmo que seja, mas é um pensamento que não está te fazendo bem, tentar jogar o pensamento para lá, mudar de vibração, sei lá, ouvir uma música, mudar o que você estiver fazendo ali na hora, para tentar desviar esse pensamento, né? E aí, depois disso, quando você começar a ter pensamentos novos, depois que você mudar de atitude, esses pensamentos, eles vão, automaticamente, eles vão saindo, porque você está colocando vibração nova ali, no seu campo. Tá bom, gente? Bom, isso é muito importante e olha, parece que não, mas faz muita diferença na nossa vida. E aí pensa comigo, você se cuidando mais, cuidando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, queira ou não, você vai estar ajudando outras pessoas também. Não tem forma melhor do que contribuir, de contribuir com outras pessoas, de ajudar o próximo e até o planeta mesmo, do que você cuidando de você mesmo, né? Não adianta nada a gente entrar nessa vibração, que o mundo está difícil, que as coisas estão complicadas, que realmente estão mesmo, mas a melhor forma que você tem de ajudar o planeta como um todo é você cuidando de você. Você é o centro do seu universo, gente. Isso não no sentido egoísta, mas no sentido de que é mesmo. Então, o que você consegue fazer de melhor é cuidar de você, a começar pelo que você pensa e pelo que você sente, tá bom? Espero que essa dica te ajude. Até o próximo vídeo.